Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Dênio Rebelarantes, sou da empresa Baiago, que é uma empresa de tecnologia que tem como objetivo levar as facilidades tecnológicas para as operações no campo. Isto é, tornar a vida do agricultor mais leve e mais lucrativa. Para isso a gente leva equipamentos e sistemas inteligentes para o campo. A primeira coisa que a gente tem que perceber quando fala de equipamentos inteligentes, fala em levar a inteligência para o campo, é que nós precisamos de dados, a gente precisa de informação. Sem informação não se faz nada. A informação é considerado o ouro, o petróleo dos nossos tempos. Todo mundo fala isso, todo mundo fala sobre essa questão. E com a chegada da inteligência artificial, isso ainda fica mais premente. Eu acho que todo mundo sabe que a inteligência artificial, para funcionar, tem que ser treinada, e ela é treinada em cima de dados, muitos dados. Então, dados são coisas essenciais para que a gente possa levar um sistema inteligente para o campo. A gente precisa de informação, a gente precisa de comandar as coisas à distância, precisa controlar as coisas à distância. Para isso, eu preciso fazer troca de informação. Agora, dado informação, lá no objeto que eu quero monitorar, não me adianta de nada. Ele tem que chegar aonde eu preciso que ele chegue, para que eu possa utilizá-lo. Ou seja, eu preciso me comunicar, eu preciso de comunicação, eu preciso de uma rede de comunicação para que eu possa trazer os dados da onde eles estão até onde eu estou para que eu possa tomar as decisões. Então, a comunicação é essencial. Então, vamos falar de comunicação. Comunicação, como a gente se comunica, nós, seres humanos? A gente se comunica de formatos bem diferentes, né? A gente se comunica falando, a gente comunica por gesto, existe a língua de sinais, né? Que são só gestos. Na verdade, não são só gestos, a gente sabe que junto com os gestos sempre tem uma expressão ou outra que ajuda a comunicação. Como a mesma frase dita de forma diferente, com entonação diferente, tem significados completamente diferentes. Principalmente em algumas línguas, como o japonês, por exemplo, que a entonação é tudo, mais do que o cara falou. Bom, então, a nossa comunicação é complexa, é difícil, precisa de transportar uma quantidade grande de dados para dar significado a ela. Não adianta achar que só uma frase transportada como informação é suficiente. Precisa dar a frase, o contexto, a entonação, aquilo que se quer. A nossa comunicação é muito complexa, né? E a gente se acostuma com isso e nem percebe. Aqui nessa sala mesmo que nós estamos, tem um monte de coisas de comunicação. Como que a gente se comunica? O telefone, o Wi-Fi, outras redes como Bluetooth. Né? Todas essas coisas acontecem e a gente foi se acostumando com elas devagarzinho e nem percebe que está usando. Que em volta da gente aqui tem uma nuvem de comunicação andando e a gente capta aquilo que a gente quer dessa nuvem. Né? Então são coisas que permitem que a gente possa, por exemplo, um exemplo bem simples, eu possa mudar o slide, né? Eu possa mudar o slide. Para mudar o slide eu preciso falar daqui, ó, desse aparelhinho, para aquele que está lá falar assim, vai para o próximo. Isso é feito usando uma rede de comunicação, tá certo? Então, essas redes, a gente acostuma com ela e nem percebe, né, que está acontecendo. E no caso das máquinas, como é que a coisa roda? As máquinas não têm nuances, não têm sentimentos. Então, a comunicação com elas é curta, pequena e objetiva. Eu não preciso dizer a frase, o que eu quero comunicar e falar assim, mas eu não gostei, né? Como o ser humano faz. A máquina simplesmente comunica. Né? Então, esse tipo de comunicação das máquinas é chamada de Internet das Coisas, o IoT, né? Internet of Things em inglês, né? Da onde vem a palavra.
Então, ela sempre curtinha, sempre objetiva. Ela tem uma dificuldade para nós, porque é como se uma pessoa falasse em chinês do seu lado. Você não vai entender nada do que falou, porque ela está falando uma linguagem que não é a nossa linguagem natural. Então, eu preciso que essa linguagem seja traduzida. O que as máquinas falam? Coisas muito simples e diretas. Estou ligada, estou desligada, meu combustível está acabando, eu recebi uma tarefa, completei a tarefa, colhi 50 toneladas de grão naquele talhão, ou de café, ou de seja lá o que for. Essas são as informações que normalmente as máquinas falam, e para que elas possam falar, a máquina tem que ouvir, ouvir e falar. Um motor de uma bomba, por si só, não fala com ninguém, nem com... Se eu botar todas as máquinas em volta assim, ele não vai falar com ninguém. Por quê? Porque ele precisa de um equipamento que faça esse papel da linguagem para ele. Que seja capaz de fazer uma leitura no que está acontecendo no seu funcionamento e transmita essa leitura para outra máquina. Transmita como? Transmita através de uma rede. Por isso que a rede IoT é tão importante. Por que o IoT é tão importante? Porque sem uma rede eu tenho todos os dados lá, mas não recebo nenhum. Então a rede é fundamental. Então todo equipamento precisa ser capaz de ouvir e falar, e ao mesmo tempo tem que ter uma rede. Isso é legal, bacana, nessa sala aqui é tranquilo, mas e lá no campo? Como é que se faz? E lá no campo? Porque, como diz um conhecido nosso, um gestor de uma das fazendas que a gente tem, que a gente presta serviço lá na Bahia, normalmente a atividade agrícola é longe de tudo e perto de lugar nenhum. Por quê? Intrínseco da atividade agrícola, eu preciso de grandes áreas e elas estão fora das regiões urbanas, fora de locais próximos, como uma sala bacana dessa. E aí o que acontece? Em muitos casos, a gente tem um problema sério de comunicação. Por quê? O telefone não está lá. Não tem densidade populacional, nenhuma companhia de telefone quer botar uma antena de telefone. Então a gente não tem comunicação, tem dificuldades em relação a isso. Bom, e como fica então a agricultura 4.0? Eu me esqueci de mudar o slide aqui. Isso aqui é importante. Como funciona uma rede IoT, tem laser aqui? Tem, né? Esse aqui. Mas nessa tela não aparece, não adianta. Tudo bem. Então, numa rede IoT, eu tenho essas fases de dados, Eu coleto os dados. Lá eu tenho sensores nos equipamentos. Esse sensor pode ser, por exemplo, num processo, sensor de temperatura, pressão, ou alguma outra coisa, vazão, e envio para um coletor central. Esses dados são transformados da linguagem de máquina numa linguagem computacional. Aí é feita uma análise, uma predição. Essa análise é feita baseada nesses dados que estão chegando. Você compara e toma decisões em cima deles. Por exemplo, o combustível da máquina está acabando. Bom, eu aperto o botão para levar combustível para a máquina, ou é feito diretamente por inteligência artificial. E essas pessoas, essas ações são feitas normalmente por pessoas no equipamento. É assim que funciona, no caso, a IoT. Bom, como eu dizia, agricultura 4.0. O que é a agricultura 4.0? Para a gente entender melhor o que é a agricultura 4.0, a gente pode olhar para um outro setor, que é a indústria, onde a realidade da indústria 4.0 já está bem mais avançada. A gente já começa a falar até em indústria 5.0, já passou da indústria 4.0. E
por que a indústria ou a agricultura estão caminhando, mudando para esse novo formato? Porque a tecnologia está empurrando nessa direção, porque a tecnologia vem trazendo vantagens que são inquestionáveis para os processos, tanto na indústria quanto na agricultura, e então ela é inevitável. O que vai acontecer na agricultura, a mesma coisa que aconteceu na indústria, devagarzinho, todo mundo vai caminhar para a indústria 4.0, para a agricultura 4.0 e evoluir. Evoluir, apesar de que no campo não é tão simples, tem diferenças muito grandes em relação à indústria. Normalmente a indústria ela está muito mais perto dos centros urbanos, a indústria é muito mais concentrada, muito mais controlada, né? Na indústria você chega no final do dia, em muitas delas, e fala assim, agora eu vou para casa. Pá, desliga a chave e vai para casa. Volta no dia seguinte, liga a chave e eu começo a operação. Na agricultura não é assim. Na agricultura, a plantinha cresce de dia, cresce de noite, estamos lá o tempo todo. Então a gente tem diferenças grandes, que é a questão do ambiente. Na indústria tem telhado, e eu controlo o que acontece lá. Na agricultura não tem telhado. Pode chover demais, pode fazer frio demais, pode faltar água e assim por diante, né? Então ele está muito mais disperso do que a indústria, muito mais distante do que a indústria. E além disso tem ritmos e impulsos diferentes. A agricultura tem sazonalidade. Não adianta eu dizer que eu vou plantar uma determinada cultura fora da época dela. Eu vou me ferrar se eu plantar. Não adianta. Eu tenho que obedecer o clima. Eu estou muito mais ligado à natureza na agricultura do que na indústria. E isso faz uma diferença grande no processo de implementação. A gente precisa entender isso para não ficar falando, a agricultura está atrasada. Olha, é muito mais difícil. Aí você fala, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Fazer indústria 4.0 não é simples, mas é muito mais fácil do que fazer agricultura 4.0. Tá certo? Porque, dada as condições intrínsecas da própria agricultura. Mas, voltando, com certeza, muitos não ouviram falar ou sabem pouco de agricultura 4.0, mas eu tenho certeza que todo mundo pode dar um exemplo aqui de agricultura 4.0. Quem se arrisca? Dá um exemplo. Vai, Matheus. Pô, fala um exemplo. RTK no trator. RTK no trator. Por exemplo, um drone voando, fazendo uma pulverização. Isso é agricultura 4.0. Aquelas colheitadeiras bacanas que tem ali fora de café, grandona, andando na lavoura colhendo café. Isso é agricultura 4.0. Ou melhor, não é exatamente agricultura 4.0, mas são pedaços da agricultura 4.0. Acionar uma bomba à distância. Acionar uma bomba à distância, né? Também é. Né? Ou seja, hoje a gente vê, né, uma série de coisas que já existem na agricultura, que estão no caminho da agricultura 4.0. Mas o problema é que, na maioria das vezes, esses equipamentos, né, essas atividades, elas estão desconectadas uma da outra. A gente não tem uma rede que comunique tudo isso que está acontecendo, traga para o proprietário, traga para quem está fazendo a gestão, e ele possa olhar esse conjunto de atividades e perceber as ligações e as sinergias que tem junto delas, né, de cada uma delas, e aí você aprimorar o processo. Então, o que está faltando agora é a gente juntar, integrar isso que já vem acontecendo na agricultura 4.0 e ter sistemas capazes de reunir todos esses dados. Na hora que a gente reunir todos esses dados, eles farão outro sentido que a gente não está vendo quando está olhando cada um deles separadamente. Aqui estão alguns exemplos de como, né, se usa a rede IoT, como que a agricultura 4.0 vai acontecendo. A gente tem monitoramento contínuo e preciso, por exemplo, falando de irrigação,
eu mandei, fiz um agendamento bacana para minha produção e coloquei que vai acontecer a fertirrigação na terça-feira, deixei a minha cauda preparada, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, como eu não confio, eu vou ficar do lado da bomba, olhando para a bomba, para ver se ela ligou cada setor. Porque eu não tenho como, se eu não faço um monitoramento, depois que aconteceu, só tem um jeito de eu saber, ir lá na terra experimentar, né? Para saber se chegou lá ou não chegou. Né? Então, o monitoramento contínuo da atividade, a certeza de que o que você queria que acontecesse aconteceu, é muito importante, e isso quem traz é a agricultura 4.0, esse sensoriamento no campo e a comunicação dos resultados o tempo todo. Né? Opa, voltei aqui. Automação de processos. O que é automação de processos? A gente falou, por exemplo, o drone pulverizando. Passa um drone pequeno, faz um mapeamento, aí o cara enche o tanque do drone grande e simplesmente pega os dados de um drone, passa para outro e solta o cara. Vai lá. E ele vai fazer, por conta própria, todo o processo de pulverização. E feito isso, ele retorna para a sua base e você fala, bom, eu tenho certeza que o que eu queria que acontecesse, aconteceu. Né? Então, essa é o processo de automação. A eficiência de recursos, voltando lá para a irrigação. Né? Se eu não controlo de forma correta a minha irrigação, eu posso fazer duas coisas, né? Eu ponho água demais ou ponho água de menos. Né? Isso... A gente que trabalha com irrigação, a gente já viu ganhos de até 50% do produtor que achava que estava fazendo a irrigação correta, mas estava muito abaixo do que devia. Quando ele corrigiu e colocou a quantidade de água certa, ele teve um ganho sem fazer mais nada, de 50%. Né? Porque estava a menos. E a mais a mesma coisa, que se eu boto água demais, vocês sabem, vai fazer uma lixiviação do terreno, vai levar os nutrientes e você está gastando bomba, gastando eletricidade, gastando água desnecessariamente. Rastreamento e rastreabilidade é o processo que a gente tem de acompanhamento dos nossos equipamentos móveis. Né? Fazendas grandes têm 50 tratores, tem 100 veículos e o proprietário fala assim, onde que está o veículo, não sei qual. Ele fica doido se tiver que fazer isso no papel. Aí você tem uma tela, se você tem um sistema, cada veículo vai estar na tela e você sabe exatamente o que cada um está fazendo. Mais do que isso, você pode fazer o ordenamento deles à distância. Muito bem. Em função disso, em função dessa importância desse processo de IoT, importância do processo da rede de comunicação, que é normalmente o que mais falta no processo, nós da Baiago, quando colocamos nossos produtos no campo, junto com o nosso produto, nós entregamos uma rede IoT. Né? A partir do momento que a gente instala nossos programas, a gente cria uma rede IoT, e quando você cria uma rede IoT, você pode colocar outras coisas na rede e trazer para o proprietário as informações dessas outras coisas. Criar essa rede é algo essencial para que se caminhe para a agricultura 4.0. O tipo de rede, o tamanho da rede, né, vai depender de coisas, a quantidade de equipamentos que você vai controlar ou monitorar, vai depender da geografia do terreno, vai depender da dimensão do que nós estamos falando de propriedade. Tudo isso vai definir que tipo de rede vai ser colocado. Existem vários tipos de rede. Né? De qualquer maneira, a gente fica aqui com uma visão muito clara que a gente precisa de uma rede IoT, que é a rede mais eficiente e barata para fazer esse processo de comunicação. Dito isso, feito essa pequena introdução também, eu vou dividir com vocês qual é a nossa visão de futuro da agricultura, a visão da Baiago, né? Aonde a gente está olhando, como é que a gente está se encaminhando, porque não adianta nada você trabalhar, nós que somos de tecnologia, sem ter uma visão de longo prazo. Essa
essa é a visão do longo prazo. Vocês me desculpem porque está em inglês, eu não quis mexer, porque essa é, aqui no cantinho embaixo, está escrito aqui, AGAID. É um consórcio norte-americano, financiado pelo governo, mais ou menos como se fosse o Ministério da Agricultura, a FINEP e o CNPq, tipo isso, financiando 8 grandes universidades americanas que trabalham com assuntos agricultura e campo de uma forma geral, e eles foram encarregados da tarefa de sentar e pensar qual é o futuro da agricultura. O que nós precisamos desenvolver de tecnologia para que aquilo que vai acontecer no futuro eu tenha condições de atender. E eles, isso aqui ainda está no início, estava sendo muito bem financiado, alguns bilhões de dólares. Com o governo novo agora, não sei se ele vai continuar financiando, ele não é muito amigo da ciência, mas eu não sei. De qualquer forma, é o que estava acontecendo. A gente tem aqui 3 grandes eixos, assim que eles enxergam. Primeiro eixo, esse aqui, chama o eixo da água. Água é hoje, no mundo inteiro, uma grande preocupação. Alguns países já chegaram no seu limite de utilização da água para a indústria e para a agricultura. Chegaram no limite, não dá mais. Qualquer processo novo que for implantado precisa tirar de outro, porque não tem água disponível. Aqui no Brasil, dadas as nossas condições, a maioria das pessoas acha que não tem que se preocupar com água, né? E a gente viu recentemente aqueles rios gigantes da Amazônia, que são chamados rios largos, né? Aqueles rios gigantes da Amazônia, lá no fundo, faltando água, tinha seca na Amazônia, onde passava um rio gigante. Com as mudanças climáticas, então, a coisa fica mais apertada ainda. Então, a gente tem que cuidar da água. O que é cuidar da água? Cuidar da água é usá-la da melhor forma possível, saber exatamente quanto você tem de disponibilidade e saber quem está usando e quanto está usando cada pessoa, cada conjunto de pessoas, né? Isso é muito importante para que eu faça a plantação correta. Outro dia eu estava aqui na feira mesmo, estava conversando com uma pessoa aqui de uma propriedade rural, aqui do norte do Espírito Santo, e ele falou, olha, um monte de gente está plantando café lá, perto da minha propriedade, em torno da minha propriedade, mas eles não têm água suficiente para fazer a irrigação do que está colocado lá. Vai dar problema? Vai dar problema porque quando você precisar da água, você não vai ter e você vai perder a plantação. Ele deu um exemplo de 2015, onde o único que tinha, porque ele tem uma reserva, né? O único que conseguiu manter, produzir e ganhar muito dinheiro, inclusive, porque ele ficou quase sozinho, foi ele, porque ele tinha água, tinha reservado água. Então, normalmente as pessoas não fazem as contas. Olha, para eu plantei não sei quantos alqueires aqui, ou hectares de café, eu preciso de quanto de água? Quanto de água que eu preciso para manter essa minha produção? Esse ano, o ano que vem, no outro ano, com a planta maior, quanto que eu vou gastar de água? E 90% não pensa no assunto. Ou acredita que vai chover na hora certa, né? Ou acha que aquele rio que passa ali, aquela represa que tem ali, vai dar conta, não estou nem preocupado. Mas quanto você vai gastar? Não sei. Certo? Isso é essa preocupação com a água. A gente precisa ter definições, e aí os agricultores precisam ajudar a fazer essas definições, porque se eles não ajudarem a fazer, somente o governo vai trabalhar, somente o governo vai fazer as definições, e a definição vai ficar torta. A gente precisa que os agricultores se organizem e participem do processo de definição. O segundo eixo, esse eixo que está aqui no meio, é o eixo da chamada operações inteligentes. Vocês estão vendo aqui, tem tudo aqui, está interligado numa rede IoT, né? Todas essas operações que são realizadas na fazenda, elas são realizadas de forma planejada, são realizadas e acompanhadas à distância. Todos os dados que estão lá são guardados em algum sistema, são apresentados relatórios a respeito dele, são feitos cruzamentos de dados para você saber porque eu botei
menos ou mais adubo naquele lugar, você teve uma produção maior ou menor. Se eu coloquei água a mais ou a menos naquele lugar, aí eu tive uma produção maior ou menor. Se eu não guardo os dados, se eu não faço análise sobre ele, eu não evoluo. Tá? Então essa atividade aqui, que de certa forma está muito, muito mais avançada do que essa no Brasil, né? A terceira questão é uma questão que todo mundo também está sentindo, que trabalha no campo, que é a questão da mão de obra. A questão da mão de obra. Está cada vez mais difícil você ter pessoas trabalhando no campo, né? Então, eles fazem uma proposta de que se trabalhe a relação homem-máquina. Ou seja, que o ser humano realize suas atividades acompanhadas e auxiliados por máquinas. A gente faz isso, acabou de falar aqui, pulverizou com drone, usou uma colheitadeira. O café era colhido só na mão, ainda é em muitos lugares, mas hoje você tem colheitadeiras, né? E dentro da colheitadeira tem uma pessoa sentada que a princípio não faz nada, né? Só faz a volta, né? E volta na próxima carreira, seja aqui de café, seja de grão, no centro-oeste, mas tem que ter uma pessoa lá dentro que está acompanhando o processo, né? Então esse tipo de relação humano-robô, né? Vocês podem sonhar qualquer coisa em relação a isso, é o terceiro eixo da AGEIDS, eles chamam de inteligência laboral, inteligência do trabalho, né? Então, são os 3 grandes eixos. Essa é a nossa visão de futuro, é como a gente acha que a agricultura vai evoluir. Claro, isso aqui é dos Estados Unidos, nós temos que fazer todas as adaptações para o Brasil, mas é uma visão assim, de longo prazo do que vai ser feito com a agricultura. E todos eles têm uma coisinha a mais chamada inteligência artificial, e esse consórcio está trazendo fortemente a inteligência artificial em cada um desses processos. Bom, agora, isso aí é bacana, a visão de futuro nossa, o que nós estamos entendendo como futuro da agricultura, mas o presente, como isso se reflete nos nossos produtos, de que forma essa visão e isso que a gente pensa em relação à agricultura 4.0 reflete-se nos nossos produtos. Então eu vou aqui chamar meu amigo e sócio Luiz Loza para apresentar alguns dos nossos produtos, uma visão bem geral a respeito do que nós fazemos de tecnologia. Muito obrigado. Aquilo que vocês viram lá do futuro da agricultura, a questão da água, a questão das operações e a questão da robótica, é onde os americanos estão colocando dinheiro. E a gente resolveu focar num daqueles itens lá, que é a questão das operações, né? Por onde que a gente acha que é o caminho de entrada para a modernização das operações agrícolas? É na irrigação. A irrigação, para a gente, é o ponto central. Então, primeiro, esse aí é moderno. O primeiro item que a gente abordou foi a automação de pivô central. Então, a Baiagro hoje tem mais de 500 pivôs espalhados pelo Brasil, na Bahia, Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, fazendo a automação para irrigação. De repente, ele podia falar também, né? Ele tirou uma caixa. Ano que vem ele vem falando. E aí, através da automação da irrigação, a gente quer chegar nessa imagem aqui. É isso aqui que a gente imagina que na realidade brasileira é o que vai acontecer. Então você tem a irrigação localizada, automatizada e comunicando em rede. Você tem as máquinas falando na mesma rede. Então esses dados não se perdem. Quer dizer, se esse trator jogou calcário, esse dado está registrado, a quantidade de água que foi na plantação está registrada, depois você cruza com o resultado da colheita e você consegue dizer se aquela receita que você aplicou é boa ou não, e a única forma de fazer isso é guardando essa informação, coletando esses dados e analisando, né? Você fazer o controle dos reservatórios, você está com tudo na nuvem, está com tudo na internet para você poder acessar. Você integrar o sistema como um todo. E é lógico que a gente começa
do começo, né? Aqui um exemplo de uma fazenda de pivôs no Rio Grande do Sul. Esses pivôs em azul estão irrigando. Aqui é uma fazenda de 5.000 hectares. Os pivôs em amarelo estão movimentando a seco. Essa bomba está ligada. Essa aqui é a torre de comunicação que comunica todos os pivôs, né? Esse está desligado, esse está desligado. Eu de longe consigo ver mais ou menos. Aqui eles têm informação meteorológica sobre o que acontece. Aqui tem pluviômetros espalhados nessa propriedade. Eles têm estação meteorológica para fazer o manejo de irrigação, né? Nós atuamos hoje em irrigação de precisão, automação de pivô. Estamos lançando na feira o sistema de automação de irrigação localizada, né? Nós somos o único fabricante brasileiro de receptores RTK, muito com a visão de atuação em robótica e para atuar na agricultura. Esse é um aplicativo novo, Matheus. Já está na... Esses são os aplicativos para... Esse é o aplicativo para controle da irrigação localizada. Aqui uns exemplos de estações de bombeamento que a gente fez. Essa é na Bahia, lá na região do Mucugê. Então, o controle das bombas e a vazão das bombas é controlado. Esses são os painéis que a gente montou. Fazenda Progresso. Isso é um pequeno exemplo de como a gente imagina a rede para controlar irrigação localizada, né? Tem um comunicador central e ele controla as válvulas no campo, o equipamento que controla as bombas, o equipamento que controla o reservatório. Mas nessa rede nada impede que entre um sensor de umidade, que entre um pluviômetro, uma estação meteorológica, que são exemplos de... Essa instalação é na Bahia, lá na região Vitória da Conquista. Essa é em Vitória da Conquista. Nós temos uma aqui na região de Montanha também, que são os primeiros testes. Então, são válvulas que estão controlando a irrigação no campo. Aí é milho com irrigação localizada. Ali é um exemplo de outro aplicativo para controlar. Mas a nossa visão é começar aqui com a irrigação, mas integrar todos os sistemas, entendeu? Coisa que a gente fabrica. Nessa rede que a gente trafega dado de irrigação, a gente tem rastreador de trator já funcionando. No Rio Grande do Sul a gente tem, o cara entra no sistema, vê o proprietário, vê onde está e vê onde o trator está. A gente registra quanto que o trator trabalhou dentro do pivô. São todas coisas que a gente está fazendo e está avançando. Esses são sensores. Esse é um sensor de umidade que a gente usa. É um sensor importado, está integrado naquele sistema. Ele tem 2 eletrodos, você enterra na terra, né? Estação meteorológica da Davis, pluviômetro nosso. Esse pluviômetro está no campo, está lá no pivô, medindo a chuva lá. Porque dependendo do tamanho da propriedade, não adianta colocar o pluviômetro só um pluviômetro na sede. Tem que espalhar pluviômetros a cada 500 hectares, mais ou menos essa é a fórmulazinha. E aí é isso, agradeço vocês, obrigado demais. A gente teve a oportunidade de fazer essa explanação e só agradecer o pessoal da organização da feira, tá bom? Muito obrigado e até breve.